Hey, aqui é o Ravi Carneiro e seja bem-vindo, bem-vinda à segunda parte da sua aula prática. Uma aula extremamente importante para te vacinar contra os maiores erros de pronúncia cometidos por brasileiros ao falar inglês. Na primeira parte dessa aula aqui, você estudou um diálogo cheio de estruturas básicas, intermediárias e avançadas. E mesmo que você estivesse começando completamente do zero, você viu que é possível sim aprender conteúdos avançados de forma simples e prática. Você também praticou padrões de pronúncia nativa e conheceu expressões, gírias e técnicas avançadas de estudo. Já nessa aula aqui, a segunda parte da aula, você vai, utilizando os 4 passos do método, desvendar e praticar alguns dos sons que mais atormentam brasileiros ao falar inglês, fazendo com que você sinta na prática, na pele, o gostinho de falar inglês com uma bela pronúncia. Essa aula aqui é uma forma de garantir que você que está começando seus estudos de inglês do zero, comece a sua caminhada de forma certeira, sem vícios de pronúncia. E você que já se acostumou com alguns padrõezinhos de pronúncia errado, já estudou antes, fica tranquila, tranquilo, que não tem nada que uma boa dose de prática não resolva. E muito importante, se você ainda não assistiu às primeiras aulas da Fluency Week, pausa agora esse vídeo e assiste. Aí sim você vai estar pronta para realmente absorver todo o conteúdo dessa aula. Se você já assistiu tudo, estamos prontos para começar. Na aula de hoje vamos praticar alguns dos sons que mais incomodam brasileiros ao aprenderem inglês. Essa é uma aula de pronúncia, portanto é muito importante que você deixe a vergonha de lado e sempre repita comigo os exemplos em voz alta. Observa bem a forma como eu articulo as palavras, posiciono meus lábios, dentes e língua. Esse poder de observação é fundamental para você desenvolver uma bela pronúncia. Seja bem-vindo, bem-vinda novamente à nossa sala de aula. Você deve estar percebendo que a sala está um pouquinho diferente da primeira aula que você assistiu. Aqui embaixo, na parte de baixo, agora a gente tem o nosso live board, onde eu vou colocar alguns exemplos. E aqui, logo em cima do live board, aqui, a gente tem os nossos exemplos que a gente vai estudar ao longo da aula. Para começarmos nossos estudos de pronúncia, eu escolhi um tópico que atormenta muitos brasileiros durante o aprendizado de inglês. Pois é, eu estou falando dos sons de TH. O TH tem basicamente 2 sons, o voiceless e o voiced. Ah, Vi, mas qual que é a diferença? É isso que a gente vai ver agora. Vamos começar pelo som do TH voiceless, onde as cordas vocais não vibram. A grande dica para você reproduzir esse som é você imaginar aquele teu amigo com a língua presa. Sabe quando a pessoa fala com a língua entre os dentes? Imagina o teu amigo com a língua presa falando a palavra sim. Esse som de S, sim. Se eu tivesse a língua presa e falasse sim, provavelmente eu diria thin, 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 thin. Esse é o som do TH voiceless. Se você colocar a tua mãozinha aqui e reproduzir esse som, o S com a língua presa, você vai ver que não vai ter nenhum tipo de vibração aqui. Por isso, ele é chamado de voiceless. Primeiro exemplo que a gente tem ali é do verbo think, que significa pensar. Então, pensar em inglês, think, think, think. Imagina que é o som do S, think com a língua presa. Think, 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 think. Um exemplozinho que a gente tem é I think she likes you. Eu não vou me aprofundar muito nas explicações das frases, porque esse não é o nosso objetivo principal, tá? Então, I think, eu acho. She likes, que ela gosta, you, de você. I think she likes you. Olha que frase fofa. Então, I think. Cuidado, gente, porque muita gente, ao invés de falar th, que é esse som do S, com a língua presa, fala F. I think. Think. E não é som de F. Não é F e nem S. É th. É o som de S com a língua presa. Think. Segundo exemplo que a gente tem é coisa em inglês. Coisa em inglês é thing. Thing. O exemplo que a gente tem é reading, ler, isn't my thing. Isso é uma expressãozinha, gente. Se eu falo assim, tal coisa isn't my thing, eu tô falando tipo, não é minha praia, não é o que eu gosto de fazer, não é meu forte, tá? Então, na reading isn't my thing, cara, ler não
é a minha praia, não é o meu forte. Mas nossa atenção aqui está na pronúncia. Reading isn't my thing. Som de S com a língua presa. Sim fica thing. Thing. Lembrando que talvez você não esteja conseguindo fazer de primeiro som, não tem problema. Através da prática, que eu vou indicar lá no final da aula, você vai melhorar cada vez mais. Terceiro exemplo que a gente tem é thank. Thanks, que é o verbo agradecer. To thank. Thank. Imagina que é thank com som de S. Agora prende a linguinha ali no meio. Thank you for coming. Thank you for coming. Então, obrigado por vir. Alguém visitou tua casa, lá você pode falar para a pessoa, hey, thank you for coming. Thanks for coming. Então, obrigado por vir. Temos mais 2 exemplos com esse som. Esse aqui é um vocabulário interessante. Thumb. Thumb é esse dedo da mão. É o dedão. Então, thumbs up. Thumbs up é o famoso joinha. Você fala assim, hey, thumbs up. É joia, legal, tá? Próximo exemplo da palavra norte em inglês. Esse é um exemplo bom, gente, porque o TH não está no começo, ao contrário dos outros exemplos, ele está no fim. Então, para produzir, imagina que você tem o primeiro som, nor, e um segundo som, que é o som do TH, o som do S com a língua presa. North, sem língua presa, com língua presa. Então, north. Tô parecendo um louco aqui, né? North, tá? Mas é importante esse exagero na pronúncia para você pegar. Então, north. Aí o exemplo que a gente tem é keep going north. Keep going north. Então, continue, keep, continuar, going, continue indo north, para o norte. Revisando, som 1 é o som do TH voiceless, onde as cordas vocais não vibram, ó. E a gente produz esse som posicionando a língua entre os dentes e tentando produzir o som de S. Thin. Próximo som, TH voiced. Nesse caso, a nossa garganta vai sim vibrar. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina o teu amigo Zé, todo mundo conhece um Zé. Agora imagina o teu camaradinha lá que tem a língua presa, mais uma vez. Agora imagina esse cara aqui da língua presa chamando o Zé. Como é que ficaria? Provavelmente fosse algo como Zé. E aí, Zé, como é que tá, cara aí, Zé? Zé. Som do Z de Zé com a língua presa. Zé. Repare, se você colocar a tua mão aqui, você vai sentir tudo vibrando. Zé. Agora faz o primeiro som de S. Nada vibra. Agora som de Z. Tudo vibra. Beleza? Esse é o som voiced de TH. Som de Z com a língua entre os dentes. The. Exemplos. Temos a palavrinha the, que significa o, as, os, as. O exemplo que a gente tem aqui é The Shining is my favorite movie. Gente, The Shining é aquele filme com o Jack Nicholson, O Iluminado, um filme lazarento de medonho que, nossa, eu me lembro quando eu vi que eu era criança, fiquei 5 meses sem conseguir dormir. Mas vamos lá. The Shining, the, som de Z com a língua presa. The Shining is my favorite movie. The. Próximo exemplo que a gente tem é lá. Lá em inglês, there. Imagina o som de Z com a língua presa. There. O exemplo que a gente tem é I'll be there for you. Tem uma música muito famosa, se você é fã de séries e gosta de Friends, essa música tá naquela introdução de Friends, uma das minhas séries favoritas, inclusive. Então vamos lá. I'll be, eu estarei. There, lá, for you, por você ou para você. Continuando, gente, terceiro exemplo é those, que significa aqueles, aquelas. Então, o exemplo que a gente tem é look at those dogs. Hey, look at those dogs. Look at those. Repare como o som de Z com a língua presa cria esse som de TH. Então, those. Imagina que é um Z. Those. Tá? Então, look at those dogs. Olhe aqueles cachorros. Isso nos leva para o nosso próximo exemplo. Temos mais 2 exemplos. Primeiro, a palavrinha they, que significa eles, elas. O exemplo que a gente tem é they're so cute together. Oh my god, cute é uma palavra muito fofa. Significa literalmente fofo, fofa. Se eu falo they are, eles, elas são so cute, tão fofos
together, juntos. Olha que coisa mais fofa. They're so cute together. Som they. They. O legal desse exemplo é que a gente tem duas vezes o TH. Então, ó, they are so cute. Lembra do som de Z com a língua presa? They are so cute together. Together, tá? Então, they are so cute together. E o último exemplo que a gente tem é brother. Brother significa irmão. A frase que a gente tem é He is my brother. He is my brother. Ele é meu irmão. He is my brother. Mais uma vez, o som é o Z com a língua presa. The. Ravi, eu já entendi, você tá repetindo 1 milhão de vezes, cara. Eu sei, mas essa repetição é extremamente importante para você realmente internalizar o padrão. Toda vez que você começa a esquecer, começa a fazer errado, eu te lembro, você reproduz corretamente e vai se acostumando cada vez mais. Esses foram os 2 primeiros sons que muita gente se bate. Lembrando que você vai realmente pegar a manha do negócio através da prática. Não se cobre, se você não tá conseguindo fazer agora, é normal, e essa expertise de pronúncia, ela vem de acordo com a prática. O principal objetivo aqui é criar essa consciência. Como o som é produzido. A partir dessa consciência, você vai conseguir praticar e a partir da prática você vai ganhar fluência em produzir esse som. Como falar essa palavrinha aqui? E essa? Pois é, o som do RL é muito desafiador, mas nada que uma boa explicação e uma bela dose de prática não resolva. Então agora o nosso próximo som muito desafiador é o som presente nessas palavrinhas aqui. Mais uma vez vou te desafiar, eu quero que você tente falar aí essa palavra e essa palavra. Vamos lá, esse foi o nosso desafio. Agora como que a gente de fato produz esse som? Por que é complicado esse som? Porque é um som do R, onde a língua dentro da tua boca, ela vai lá pro fundo da boca no inglês. É um som bem... Esse som é muito característico no inglês. Então o som do R, né? Se a gente fala, por exemplo, room, quarto, é room. Repare como o início do som é com a língua lá para trás. Room. Tua língua fica afofada lá atrás, no fundo da boca. Só que daí, logo depois do R, a gente tem um som de L, onde a língua vai para onde? Lá para frente. Ó, esse é o som do L. Então é por isso que é difícil. Então a língua tá lá atrás e ela tem que fazer um movimento rápido lá pra frente da boca, ó. Esse é o som. E ele é estranhérrimo, eu sei, mas ele é mais simples do que parece, uma vez que você entenda a dinâmica da tua língua dentro da boca. Então vamos lá. Na primeira palavra que a gente tem, que é essa aqui, a gente tem 2 sons. A gente tem o com som de R lá atrás, e daí você vai empurrar a tua língua que tá lá atrás, lá pra frente. Tua pontinha da língua vem pra cá pra fazer o L, então fica girl. Ele faz Essa palavrinha exige bastante prática. Talvez você já tenha acertado de primeira. Meus parabéns se você acertou, porque ela é realmente muito difícil. Então, girl. Vamos pro nosso exemplo. You know I like you, girl. Olha que fofo, que coisa mais romântica. You know, você sabe que eu gosto, I like you, de você, girl. Garota. Então, cara, você sabe que eu gosto de você, garota. Então, you know I like you, girl. You know I like you, girl. Girl. Beleza? Próximo exemplo. Todo mundo tem calafrio com esses padrões de pronúncia. É o do world. Esse eu acho que é até mais fácil, porque é mais fácil de dividir os sons dessa palavra. Primeiro som, repete aí comigo. Dá uma de louco mesmo. Ó, were. Algo como were. E agora você vai juntar com esse were o som old. World. Conforme você pratica essa junção de were com old, você vai tendo world. Mais uma vez, não é um som simples de ser reproduzido, mas se você pensar em 2 sons diferentes e devagarinho juntando os dois, were, old, você vai ter world, através da prática. O exemplo que a gente tem é I want to travel the world. Eu quero viajar o mundo. E por último, a gente tem This girl is my
world. Wow, that's challenging. Essa é difícil. Vamos lá, a gente tem as duas palavras. This girl, essa garota, this girl, is my world. Essa é hardcore, gente, só pra galera que tá com muito sangue no olho. Então, world. This girl is my world. Vai praticando aí que você consegue. Lembrando, gente, que depois dessa aula você vai ter um monte de prática. E essa prática é fundamental para você realmente internalizar esses padrões de pronúncia. Vamos lá. Temos a palavrinha pearl. Pearl, que significa pérola. O exemplo que a gente tem é my mom, minha mãe. Mom é o short, é o jeito carinhoso de chamar, é tipo mamãe. Tem a pearl necklace, um colar de pérolas. Necklace, colar, tá? Então, minha mãe, ou minha mamãe, tem um colar de pérolas. Minha mãe tem um colar de pérolas. Pearl. Tem aquela banda chamada Pearl Jam. Mais uma vez, gente, não se cobre. Se você não estiver conseguindo fazer agora, assim fácil, não se cobre. Isso é prática. Então, ó, pearl. Beleza? Olha essa palavrinha aqui. Agora, tenta falar ela em voz alta. Será que o certo é played, plate? Pois é muito comum estudantes de inglês errarem a pronúncia do ED. E o pior, achando que estão pronunciando corretamente. Talvez você não saiba, mas esse ED no final das palavras tem 3 sons possíveis. A boa notícia é que existe sim uma regrinha para você nunca mais errar essa pronúncia. Vamos para o nosso próximo padrão de pronúncia, gente. Como pronunciar corretamente o ED em inglês? Como assim ED, Ravi? O ED que a gente tem no fim de verbos regulares. Por exemplo, se a gente tem aqui o verbo play no passado, adiciona o ED. Como pronunciar isso? Played? Como que é o certo? É isso que a gente vai ver agora. Então a primeira coisa que você tem que entender é por quê, onde que tá o erro, onde que as pessoas erram. Elas erram basicamente porque tem 3 sons de ED, tá? Tem o som de D, de D, tem o som de T, de T e tem o som ED. O que brasileiros fazem é, em todas as situações, usar esse som aqui, o som ed. Por exemplo, a primeira palavra que a gente tem ali é love. Love. No passado, fica assim. Como você pronunciaria essa palavrinha aqui? Talvez você tenha dito loved, ou até loved, né? Esse O é muito do sotaque brasileiro. Então é loved. Talvez você tenha falado assim. Acontece que está errado. Não é loved. Não tem esse ed. É loved. É como se não tivesse esse sonzinho. É como se não tivesse o E ali. Ó, é como se a palavra fosse assim. Loved. Tá? Então, muito cuidado. Claro, esse exemplo é bem sutil. Vamos ver outros exemplos para ficar mais claro esse erro. Como você pronunciaria essa palavra aqui? Call é o verbo ligar ou chamar. No passado, called, certo? Tem o E, tem o D, called, certo? É assim. Called. É como se não existisse essa vogal antes. Called. I called you yesterday. Eu te liguei ontem. Ou o exemplo que a gente tem, ó. She called me this morning. A pergunta que não quer calar, e a gente já vai ver os exemplos, é: então quando? Como é que eu sei qual que é qual? A diferença entre o som de D e T é muito sutil, então não faz muita diferença. Você intuitivamente já vai acertar. 90% de chance de você acertar. E se você errar, as pessoas não vão ligar tanto. Agora o último som, que é o ed, esse aqui, esse sim fica bem, ele fica ressaltado quando a pessoa erra. Então é esse que a gente tem que cuidar. E aí vai uma dica de ouro, tá? Esse ed, ele só é pronunciado, só existe essa pronúncia quando é um verbo que termina com T ou D. Basicamente isso. Simples assim. Os exemplos que a gente tem aqui, ó, tá? Esses são os verbos sem estar no passado. Love, call e offer. Algum deles termina com D ou T? Não. Então eles no passado, quando você adicionar o ED, eles não terão esse som ed. Vai ser como se aquele E não existisse. Então fica loved ao invés de loved. Olha lá, se eu tirar o E, loved. Se eu tirar o E no segundo verbo, called.
E o terceiro, offered, offered. Então é como se o E não existisse. Próximo som que a gente tem é o de T. Como eu falei, o D e o T não faz tanta diferença se você errar. Mas vamos lá. A gente tem 3 verbos ali. Work, thank e help. Algum desses verbos termina com D ou com T? Não. Isso significa que o E não será pronunciado. Então o work, quando colocado no passado, ele vai soar como worked, worked. O thank, quando no passado, vai soar como thanked, thanked, thanked. E o help, no passado, vai soar helped, helped. Então, esse worked, worked, não é worked, não é esse id, é worked. Se o verbo original não termina com D ou com T, você sabe que aquele E não será pronunciado. É só o T ou o D. E agora vamos para os exemplos onde você vai sim fazer essa pronúncia. Por exemplo, want. Outro exemplo, need ou visit. Visit. Want termina com que letra? T. Então já sabe que vai pronunciar o id. 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 Need termina com D. Já sabe que vai pronunciar o id. E visit termina com T. Já sabe também que vai pronunciar o id. Então a pronúncia, quando você colocar no passado, vai ficar wanted. 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 Lembrando, gente, que eu estou escrevendo só aquele A com tio ali, ele é só para exemplificar, tá? Para você ver que é um som de tá? Wanted. Need fica needed. Ed. Needed. Needed, needed. Termina com D, você sabe que vai ter esse ed no final. Needed, needed. E o visit, que você está vendo, termina com T, visit. Você sabe que no passado, com ed, vai ficar visited. Ed, tá? Visited. Então, gente, esses foram os padrões de pronúncia que a gente estudou na aula de hoje. Lembrando que muito importante, tudo que eu fiz aqui hoje foi despertar uma consciência nova para a pronúncia, para esses padrões de pronúncia. É muito comum, se você tentou reproduzir esses sons e não conseguiu de primeira, esse é o normal. Se você já conseguiu fazer de primeira, parabéns. Ótimo sinal, significa que você tem facilidade com pronúncia. Então, através da prática, você vai ficar com a pronúncia perfeita. Lembrando rapidinho todos os padrões que estudamos hoje. Começamos pelos sons do TH. Voiceless e o voiced. Voiceless é aquele que é o som de S com a língua presa. Th, como em think, thing, thank, thumb e north. Daí a gente foi pro TH voiced, aquele que vibra a garganta. Nesse padrão de pronúncia você vai reproduzir o Z, som de Z com a língua presa. The. Então, the é a primeira palavra, depois a gente tem there, their, those, they e brother. Daí a gente foi para palavras com RL, que são bem desafiadoras. Primeira, menina, garota em inglês. Girl. Lembre desse movimento. Língua sai lá do fundo, vai lá pra frente. Sai do fundo, vai pra frente. Girl. Segunda palavra foi world, que são basicamente 2 sons. Were e old. World. Tá? Você vai ganhando prática e falando cada vez mais rápido. E a terceira é pearl. Pearl. Repare, o padrão é o mesmo. Língua lá atrás. Pearl. Beleza? Repete aí, hein? Muito importante. Por último, a gente foi para os nossos sons de ED, que a gente acabou de ver. Temos 3 sons, o de T, o de D e o de ed. E lembrando que a gente só pronuncia esse ed quando é um verbo que termina em D ou T, como need, want ou visit. Needed, wanted e visited. Extremamente importante, mais importante que tudo é você praticar tudo isso. Então aqui embaixo dessa aula tem todos os passos bem certinho para você seguir e fazer a tua prática aqui debaixo da aula. O estudo de pronúncia é fundamental durante o aprendizado de qualquer idioma. Os meus alunos, por exemplo, independente da língua, desde a primeira aula são treinados para pronunciar perfeitamente os principais sons. Isso evita com que eles criem vícios de pronúncia e carreguem esses vícios até os níveis mais avançados do idioma. À medida que esses alunos evoluem numa determinada língua, eu começo a encorpar a pronúncia deles, com estudos de pronúncia cada vez mais avançados.
A gente sempre começa com os sons básicos do idioma, para criar uma base forte. Depois aprendemos linking sounds, connected speech e finalmente aprendemos as reduções extremas. É assim, através de muita prática, que os meus alunos terminam seus estudos com uma excelente pronúncia. Você acaba de completar mais uma aula usando os passos do Fluency Hacking. Na verdade, até agora a gente colocou 3 dos 4 passos do método em prática. O passo 1, o desafio, onde nos desafiamos a aprender algo novo e identificamos nossos pontos de melhoria no idioma. O passo 2, a ponte, onde achamos as respostas para o desafio, estudando em detalhes o material. E o passo 3, o grande salto, onde praticamos o conteúdo aprendido, melhorando muito a nossa habilidade de ler, ouvir e compreender o idioma. Mas e o último passo do método? Pois é, o último passo é o grande segredo do Fluency Hacking e revolucionou a minha capacidade de aprender idiomas, me transformando em uma verdadeira máquina de memorizar conteúdo. A mágica, como eu chamei esse passo, é o que vai te dar segurança para aprender todos os dias quantidades enormes de conteúdo com o meu método e não esquecer de absolutamente nada. Imagina só ser capaz de aprender 50, 100, 200 palavras por dia? É isso que a mágica faz. Te dá um poder de memorização que você nunca imaginou que fosse possível ter. E o melhor, essa é uma técnica extremamente simples e acessível. Qualquer pessoa consegue usar. Mas como essa aula já está ficando um pouquinho longa, eu vou te ensinar o último e mais importante passo do método na aula final da Fluency Week, que vai ser liberada agora, na sexta-feira, dia 8 de maio. Nessa aula eu vou ensinar em detalhes o grande segredo do método, além de dar mais informações sobre como conseguir uma das poucas vagas que eu decidi abrir para a Fluency Academy. E não esquece! Logo abaixo do vídeo aqui tem um botão para você baixar os materiais da aula. É muito importante que você faça isso. Além de uma Walk and Talk, uma aula sensacional em áudio, feita para você praticar a fala e a memorização de tudo que aprendeu aqui hoje. Para ganhar acesso à nossa próxima live secreta no YouTube, que vai acontecer na quinta-feira agora, às 8 horas da noite, você deve fazer com muita atenção todos os passos da tua prática, que eu deixei indicada aqui embaixo do vídeo. Mas antes disso, me responde aqui na área de comentários. De 0 a 10, o quão determinada você está para falar um novo idioma com fluência? That's it, and I'll see you on the last class of Fluency Week. O meu maior medo ao inscrever-me no curso do Ravi foi principalmente o facto de ser um curso online. Achava que se calhar não era assim tão bom ou tudo tão maravilhoso como o Ravi dizia. E pelo facto de ser em português, porque o português não é a minha língua materna e achava que se calhar isto podia ser uma barreira, mas não o foi. Percebi, acho que foi logo na primeira aula, que o curso era 100% confiável, que o português não ia ser uma barreira para mim e que realmente a metodologia e toda a inovação que o Ravi falava era mesmo verdadeira. Posso-vos garantir hoje que o curso vale 100% a pena, é mesmo incrível, mesmo nas aulas que achamos que são mais básicas, pelo menos eu que tinha estudado inglês por muitos anos, aprende-se imenso. Tudo é muito mais simples, nada é uma complicação, está tudo sempre tranquilo e acho que vale mesmo a pena. A minha satisfação é 100%, acho que este curso superou as minhas expectativas e pronto, é muito diferente a tudo aquilo que há no mercado, aquilo tudo que, pelo menos eu estava habituada a um curso normal, com um professor e com os trabalhos de casa e aquilo tudo. E pronto, e o facto de ser online permite-nos encaixar todo o nosso dia-a-dia para vermos o inglês de uma maneira diferente. Eu acho que este curso não só ajudou-me a atingir um nível de inglês incrível, senão também a demonstrar-me que eu sou capaz, não só de fazer isto, senão de fazer muitíssimas coisas, só com determinação. Por isso, tu que estás a ver este vídeo e achas que se calhar este vai ser mais um curso, eu digo-te que não, este é o curso que vai te ajudar a atingir todos os teus objetivos. Por isso, bora? Eu era essa pessoa insegura com o meu inglês, eu tinha medo de falar por não saber algumas palavras e um belo dia eu tava rolando meu feed e aí eu encontro um cara todo descabelado, mas com um carisma muito grande e esse cara é o Ravi e ele me apresentou o Fluency Masters. Por aí que eu descobri esse método dele de ensinar inglês que assim me conquistou desde o início. É um memorization hack, é uma forma uma ideia super simples, mas que com tanta dedicação e tanto foco
aonde a gente quer chegar, que é a fluência. Essa ferramenta é simplesmente brilhante. I was thinking if this fluency hacking method can be possible. You know, studying by myself at home, I wasn't feeling able to do this, but I was completely wrong. And now I can speak in English, making calls, writing emails, talking with my coworkers. That is amazing for me. And all the support that Ravi team gave us. Well, I'm really happy nowadays, and I hope you guys join us soon. Por causa do Memorization Hack, ou por causa de todas as outras ferramentas que são utilizadas, a gente vê as coisas com muita frequência. E isso faz um diferencial enorme. Então, até fui aprovada num processo seletivo que teve uma entrevista em inglês, e isso foi muito gratificante. And this course is amazing and changed my life. Thanks. Eu decidi comprar o curso porque na época eu tinha acabado de ganhar uma bebezinha. E pra mim foi muito legal porque eu consegui encaixar na minha rotina. Então, se você tem alguma dúvida sobre será que você vai ter tempo, sim, você vai ter tempo. Porque se eu tive tempo com uma bebê de 10 dias, mesmo com faculdade, trabalho, todo mundo consegue. Eu estudei durante anos, fiz intercâmbio, precisava falar de qualquer jeito. E um dia, mexendo nas redes sociais, o Ravi apareceu para mim e propôs um método totalmente diferente de tudo que eu já tinha estudado na vida. Comecei a estudar com o Ravi e eu consigo entender os nativos falando agora. E eu consigo usar as expressões deles. Eles até me perguntam, como você sabe essa palavra? O medo que eu tinha do inglês, graças a Deus, já foi. Então, se você tem problema com inglês como eu tinha, não consegue falar nada, ou acha que consegue, quando vê um nativo, vem pro Ravi, que eu tenho certeza que tudo vai mudar e vai melhorar.